Amados, a paz de Jesus, o amor de Maria, que bom estar com você de volta nesses minutos com Deus. Eu me chamo Bárbara, faço parte da missão Tocando o Céu e vamos dando continuidade ao nosso estudo de Gênesis. Para você que tem nos acompanhado, que graça, não é verdade? Quem diria, né? Esse primeiro livro da Bíblia tem muito a nos falar, tem muito a nos comunicar. São tantos exemplos, exemplos no qual nós devemos seguir, exemplos que a gente tem de coisas erradas que aconteceram ao decorrer da história, mas que a gente olha e a gente tira como aprendizado de vida, justamente para que a gente também não caia no mesmo erro. Hoje, meu irmão, eu queria falar com você sobre o nascimento de Ismael. Mas, Bárbara, quem foi Ismael na história? Para você entender melhor, vamos continuar falando de Abraão. Lembra? A gente está falando nos nossos minutos com Deus anterior sobre Abraão, o justo, o pai da fé, aquele que recebeu da parte de Deus muitas promessas, mas também recebeu da parte de Deus o cumprimento delas também. Mas me chama muita atenção que Deus fez uma promessa a esse cara quando disse que ele teria uma descendência abençoada e numerosa. Olha, a grandeza da parte de Deus, falando para Abraão assim, olha para o céu, você não consegue nem contar a quantidade das estrelas, ali será o tamanho da sua descendência. Mas quando Deus fez essa promessa a Abraão, fez num momento não muito interessante na história deles. Para você poder entender melhor, Abraão era casado com Sara. E Sara era estéril. E eles já estavam chegando aí, o auge da velhice, quando Deus fez essa promessa para eles. É até um pouco contraditório, não é verdade? Nossa, mas o casal é estéril, Sara é estéril. E Deus prometer que eles teriam uma grande descendência? Nossa, não estou entendendo. Pois é, verdade, né? Mas só justamente para nos provar de que quando Deus nos faz uma promessa, Ele não se prende ao nosso momento oportuno. Deus é aquele que vê além, que enxerga lá na frente. Quem se prende ao momento presente somos nós, que às vezes estamos tão enraizados ali diante da nossa situação. Deus vê sempre lá na frente. E foi assim que Deus viu, na história de Abraão e Sara. Mas a palavra nos conta que o tempo foi se passando e Sara ficou um pouco encabulada, porque ela viu o tempo passar e nada da promessa se cumprir. E aí Sara tem uma ideia. E que ideia é essa? Sara chama Abraão e fala assim, olha, eu tenho uma escrava chamada Agar, e ela é fértil, ela pode ter filhos. E como Deus nos fez uma promessa de ter uma geração abençoada, então você vai se deitar com essa escrava. Eu vou te dar essa liberdade de você se deitar com ela, vai ter um filho e pronto. Daí, ó, surgiu a descendência. Nananina, não, nada disso. Essa decisão errada de Sara começa a ter uma bagunça na história, porque Sara começa a burlar a promessa de Deus. E olha que interessante, o nosso estudo vem falar sobre essa parte que Abraão atende, o pedido de Sara. Olha que interessante. Uma nota ominosa. Lembrando como Adão ouviu a voz de sua esposa no jardim. Talvez ele também prefigurasse o que se segue. A palavra hebraica para ouviu, que é Isma, é a raiz do nome Ismael. Ismael, que é a criança que nasceu como resultado do conselho de Sarai. Ou seja, vem nos recordar lá daquele momento que Adão também escuta também o conselho de Eva e o pecado e o erro entra na história. E aí eu queria abrir um parênteses, diante de uma promessa, muitas das vezes que o Senhor nos faz, porque eu tenho certeza que você na sua vida tem promessas, eu tenho promessas. Às vezes o tempo vai se passando, ao invés de a gente se apegar na nossa fé, ao invés de a gente ouvir, o que Deus tem para nos falar, a gente começa a abrir a nossa audição para outras coisas. E aí a voz do desespero, a voz da incredulidade, a voz da desconfiança adentra a nossa vida. E aí faz com que a gente comece a tomar algumas atitudes que acaba burlando aí o favor de Deus. É interessante, uma vez, meu irmão, eu li no livro algo que eu jamais esqueci. Quando Deus faz uma promessa, entenda bem,
Foi Ele que prometeu e a responsabilidade do cumprimento é altamente dele. Sendo que às vezes a gente quer tomar essa responsabilidade para nós. A gente acha que Deus prometeu e que a gente tem que fazer da nossa forma, mas não é. Ele promete, ele se assegura a cumprir. E aí, né, a gente vai ver no decorrer da história que quando Ismael nasce, eles acham que ele é o filho da promessa. E o Senhor fala, nananina não, ele não é o filho da promessa não, porque o meu cumprimento vai acontecer da minha forma e na minha hora. Não é da sua forma e da sua hora. Olha que forte isso, né? Então assim, a gente tem muita coisa para poder aprender. Quantas das vezes o cumprimento da promessa de Deus a gente acha que é um Ismael, mas não é. O cumprimento da promessa de Deus é um Isaac, é de outra forma. Então que a gente possa de fato, né, pedir ao Espírito Santo que nesse tempo, né, de aonde tem a promessa e o cumprimento dela, possa acontecer em nós a fé, possa dar espaço mais para a voz de Deus, possa dar mais espaço ao senhorio de Deus, porque é Ele que promete, é Ele que cumpre. É Ele. O impossível é dele. Então, que você possa realmente colocar hoje os seus impossíveis nas mãos de Deus e realmente, né, ter essa credibilidade de que a força é dele, a graça é dele, o mover é dele, o impossível é ele quem faz, não é nós. Fica com Deus, meu irmão, um forte abraço e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.